minhas emoções, nada disso. Muito bom. E, Rosane, fala aí para mim hoje um pouco sobre você, com o que você trabalha, o que você faz. Pode falar um pouco, por favor. Eu sou iniciante, sou terapeuta formada no método MPC, né, que é o método Procure Cicatrizes, e, assim, ainda não atendi muitas pessoas, né, estou no início desse processo de me tornar uma terapeuta, e eu participei esses dias de desafio promovido pela mentora, que eu fiz o curso, 30 dias, e eu empaquei justamente na parte das lives, né, então eu cheguei nesse tópico e que foi o último desafio dentro Então você desse não está processo. conseguindo fazer mais, está sentindo travado, é isso? Isso. Tá. Então qual é o seu desafio hoje, assim? Fala para mim, resume, por favor. Eu acho que é me expressar e falar que desejo falar, né, assim, chega nesse ponto que parece que eu não consigo, sabe? Aí você se sente travado para fazer uma live, para fazer um vídeo, é isso? A vídeo até é fácil, já fiz alguns, né? Mas assim, com script, né? Assim, mas a dificuldade eu não sei nem o que é, né? Eu não consegui entender ainda. Tá. E aí, quais são as que vêm, as emoções que vêm no momento que você está ali travada? O que você pensa? Quais são as suas vozes interiores? O que você fala para você? E o que você sente ali? Quais são as emoções que vêm? Eu acho que é essa sensação de não ser boa o suficiente, de não estar preparada o suficiente para isso, né? Gera um certo medo, assim, uma insegurança. Então, gera um medo, gera uma insegurança e você não se sente boa o suficiente, é isso? O que mais? O que mais que você sente e quais são as emoções? Identifica as emoções, por favor. Medo, insegurança, o que mais? Eu acho que tem essa questão também de não ser aceita ou ser ouvida, ou não ser boa o suficiente, talvez. Eu acho que é mais isso. Você não se sente boa o suficiente, é isso? Eu acho que é isso. E dentro disso, me fala como é que você fica quando você está na frente da câmera ali para fazer uma live. Como é que você se comporta? Como é que fica teu corpo? Fala para mim, por favor. Fica gelado, fica gelado. Eu tentei fazer com uma colega e, na verdade, eu fui, então, ajudante na live dela, né? Mas olha, no dia que eu fiz isso, eu me senti muito mal, né? Antes de fazer a live, né? Passei mal da barriga mesmo. Uhum. Então, o teu sente fisicamente é uma apreensão que fica e biologicamente você sente isso. Isso. Tá. E disso, como é que você se comporta? Quando você tem que fazer live para se divulgar, como é que você tende a se comportar? Eu parece que tem que ter tudo pronto antes de fazer a live, né? Eu necessito de estar, não naturalmente, mas parece que eu preciso definir tudo antes com a live, né? Então, você precisa ter tudo pronto antes de fazer a live, porque ali é uma forma que justifica que não vai dar errado. Se você tiver tudo pronto, não vai dar errado. É isso. Parece que é isso. E se você tiver com tudo pronto e cair a luz e você não puder fazer a live? O que você pensa sobre isso? É natural, né? Pode acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso, precisa me preparar para isso também, né? Aceitar. E como é que foi a tua cultura, essa coisa de que tudo tem que estar preparado, tudo tem que estar planejado, tudo tem que estar pronto? Como é que foi a tua cultura familiar, o lugar onde você foi criada? Fala um pouco da tua infância, por favor. Eu tive que trabalhar muito cedo, né? Eu venho de família com bastante dificuldade financeira, sou a mais velha de 5, né? A mãe não trabalhava. E aí, eu acho que meu pai necessitou que eu trabalhasse, que eu ajudasse, né? Então, com 11 anos, eu já tive que trabalhar fora. E eu sempre tive a sensação que eu não estava pronta, né? Que eu tinha que encarar. E não estava pronta, né? Então, foram muitos desafios, né? Financeiros, né? E até assim, maturidade na época, né? Não me sentia preparada para fazer o que eu fui fazer. Meu pai, tipo, precisou de mim naquele momento, né? Que eu fosse trabalhar, né? Para ajudar. Então, dentro da tua questão cultural e familiar, você deve fazer mesmo sem estar pronta. Só que quando você foi, você não se sentiu preparada, e aí o que aconteceu com você como consequência? Aí eu fiquei muito carente na época, né? Assim, na verdade, eu tive que largar os estudos na época, né? Para fazer isso, para trabalhar, né? Eu fiz só até a 7ª série na época, e aí o pai, ele dizia que a mulher não tinha, precisava estudar, né? Para cumprir com o seu papel de esposa e mulher. Então, eu saí da escola na época para fazer isso, né? Foi um desafio bem grande e eu queria ter continuado estudando na época, né? Mas aí, como houve necessidade, e aí, pai, né? Por idade, e a gente foi, né? Larguei. Mais tarde eu retomei a estudar, né? Mas foi bem difícil para mim naquela época, né? E qual foi a sua dor naquela época que você tinha que sair da escola para poder trabalhar? Qual era a sua dor? Qual era a sua questão ali? De perder os amigos, de perder né, o contato com os familiares, né? Os colegas de escola, que para mim era importante na época. Essa casa, a conexão também com os familiares, irmãos, né? E aí eu fiquei em casa de família, segunda a sábado, né? Então isso foi bem difícil. Foi algo assim, tipo, abrupto para mim na época, né? Então, você não estava preparada e simplesmente você foi, e lá você teve que trabalhar em casa de família, e o teu pai falava para você, olha, para você cumprir a tua função como esposa, você não precisa estudar. É isso? É isso. E o que você escuta disso tudo? A voz da minha criança, né? Que tá aí ainda. E o que a tua criança fala e o que a tua criança clama? Fala que você pode superar, que eu posso superar isso, né? Eu preciso superar. Ela clama que isso já passou, que eu posso trabalhar isso, né? Em mim. Resolver isso. Foi uma questão pontual do passado, uma necessidade que houve, né? Da família, do pai, né? E que eu não preciso ficar focada mais nisso, né? Só que, quando você traz para os seus dias de hoje, como é que funciona a sua família e as pessoas que estão ao seu redor, o meio social que você vive, o meio ambiente que você vive? Como é que é hoje você falar, olha, eu quero fazer uma live e eu vou divulgar esse trabalho aqui? Como é que é isso hoje para essas pessoas? Atualmente eles me dão muito apoio, né? Eles estão, né, nas partes técnicas, os dois menores, assim, que eu tenho, eles, assim, me apoiam, né? O marido também, né? Assim, tem muito apoio para tudo isso, hoje, atualmente, né? Mas, assim, eu sinto, como eu estou em casa, né? As conexões, assim, que eu cheguei na cidade, tem maiores conexões com as pessoas, e isso eu não estou ainda conseguindo desenvolver, né?
E eu acho que pode vir através das mãos também, Deus conseguir me expressar mais, né? Sim. E quando você faz a live ali, quando você está na frente da live para começar a fazer, qual seria a pior consequência que poderia acontecer se tudo fosse dar errado? Qual seria a pior consequência? As pessoas não gostarem, né? E eu tenho que tentar de novo, fazer novamente, né? Me preparar melhor, quem sabe, eu me expressar melhor também, né? Trazer O que as foco, pessoas né? iriam falar se elas não gostassem? A pior consequência possível e imaginária. Pior consequência. Que ela não é boa o suficiente, não sabe o que tá falando, De ou quem não é sabe a essa mesma voz? coisa, talvez, né? De quem é essa voz? Você não é bom o suficiente, você não sabe o que está falando. Que do meu pai, eu acho. E o que você aprende com isso? Que ainda criança, que é a criança ferida, né? Bloqueando essa fase nova da minha vida agora. E o que você sempre esperou do seu pai que você não teve do jeito que você gostaria? Já foi. E o que você sente quando você fala isso? Você consegue perceber que, quando você leva a mão aqui, isso talvez seja uma forma de você não conseguir se expressar. Você consegue perceber isso? Você não conseguiu se expressar. Quando você fala do seu pai, e quando você pensa na presença do seu pai, talvez naquela época, você conseguia se expressar ou não? E qual é a consequência e quais são os impactos de não se expressar? De muitos, né? É não ser ouvida, é não se sentir parte integrante. Tem muita dificuldade, inclusive, na minha família atual, né? Hoje aqui eu já estou conseguindo, né? Parece que eu estou conseguindo separar em casa, mas eu não conseguia nem me expressar ou ter alguém dentro do meu ambiente familiar, né? Agora eu já consigo, né? Então, agora é o significado disso para sua criança. A sua criança, o teu pai vira e fala assim: ei, para de estudar, faz o que precisa ser feito, e você não pode cumprir outro papel a não ser trabalhar nesse exato momento, porque estudar não vai te ajudar a cumprir o papel de mulher no casamento. Então, para de estudar e trabalha. Qual o significado disso para a tua criança? É não poder ser quem eu queria ser, né? E aí a tua criança interpreta de que forma? O meu pai interpreta. Quando meu pai fala isso para ele, interpreta. Pai. Ah, ele precisa que eu ajude, que eu colabore, né? Por causa das necessidades da época, né? Financeiras, né? Mas eu não consigo me expressar. Isso, eu me fecho para o mundo, me fecho para as pessoas, né? Eu me fecho. Eu me fecho. E como é que você interpreta o que seu pai fez? Como é que a tua criança interpreta? Aquilo foi bom, aquilo foi ruim, foi um gesto de amor, não foi um gesto. O teu pai gosta de você, não gosta, ele tem carinho por você, ele não tem. Como é que a tua criança interpreta aquilo? A criança, na época, interpretou até assim, ou sem ação, né? Não sabia o que estava acontecendo na época, né? Mas com o tempo, essa criança foi Mas a a criança sentir. interpreta de que forma? Aquilo foi amor, não foi amor? Como é que a criança interpreta? Entra na tua criança e recebe a notícia. Você não. A partir de agora você só vai trabalhar para cumprir o seu papel como esposa, você não precisa do estudo. O que a criança está sentindo? Como ela interpreta isso? Um desamor, né? Não, que O meu pai, completa a frase. meu pai não me ama. Meu pai não me ama, o que mais? Ele entende que as mulheres nasceram só para servir ao marido. O meu pai, segundo ele, e na minha interpretação como criança, as mulheres só servem para servir os maridos. Agora, olha para essa criança e entende qual é o significado de relacionamento afetivo para essa criança. Qual é o papel da mulher no relacionamento afetivo para essa criança? Como é que ela está interpretando? Fala para mim. Que a mulher só precisa fazer comida e lavar roupa, não precisa estudar, não precisa ter uma vida pessoal, uma vida. Gostar de ser quem ela nasceu para ser, no caso, no sentido que ela também tem vontade, né? Vontade de estudar, vontade de aprender, vontade de cuidar de si também, né? Ela não precisa se expressar, não é? Isso. Agora, vê se você percebe que você começou a falar, você não fez um gesto com a mão. É como se o teu pai estivesse falando e você estivesse só dando. É como se o seu pai estivesse falando e você não se posiciona. A tua criança, ela não se posiciona. A tua criança, ela não tem maturidade para fazer diferente. Ela não teve muita escolha. Ah, tá bom, eu tô trabalhando já, agora eu sou doméstica, o que que eu vou fazer? Eu não sei. Essa é a tua criança. A tua criança quer o amor desse pai do jeito dela. Só que as circunstâncias e a cultura da época faziam com que esse pai fosse do jeito que foi. Só que você cresceu, se desenvolveu, e dentro de você ainda tem uma voz. Eu não sou o suficiente. Agora preste atenção. Você foi trabalhar em casa de família. Você se desenvolveu. Você pode fazer qualquer coisa. Qual é a interpretação do teu pai em qualquer coisa que você fizer? Como é que ele olha para você? Ou olhou para você? Ele Quero ver você dar conta disso. estava o tempo inteiro, Quero ver você pagar isso. ele estava te estimulando para você provar, não é? Uhum. E aí quando você vai, parece que você tem que provar algo, não é? E para você provar algo, você tem que se planejar absurdamente ser perfeita. Porque se eu for pensar, eu der conta,
o papai vai. Me aceitar, me amar. Só que eu vou mostrar para você aqui com toda certeza que seu pai sempre, você nunca soube disso. Seu pai é vivo? Não, E como que foi a sua relação no final da vida dele? foi difícil. A gente nunca, assim, depois da adolescência, a gente teve bastante dificuldades de se relacionar, né? Eu era meio rebelde um pouco com ele também, com algumas coisas, sabe? E aí, no final ali, eu falei da última semana dele, né? Conversei com ele, mas ele estava consciente já, né? Mas eu tive muita dificuldade depois que ele partiu, né? Por meio ano, assim, até que eu consegui me acalmar espiritualmente e a sensação de conexão com ele também, no mundo espiritual, daí a gente conseguiu, parece que eu consegui entender ele, né? Ele teve um processo aí, depois que ele partiu. Só que no fundo a tua criança continua clamando o quê por esse pai? Amor, aceitação, o feminino, Deus ser feminino, Deus ser mulher. Agora eu vou começar a ressignificar, tá bom? Feche seus olhos, por favor, e respira profundamente. Solta o ar. Imagine o seu pai na sua frente e você é criança. Perceba as circunstâncias da vida do seu pai e perceba a decisão cultural e social que ele precisava tomar junto com você, para você parar e para você trabalhar. Repare que aquilo não foi pessoal contra você. Foi uma circunstância. E dentro daquela circunstância, ele precisava fazer aquilo. Agora, imagine a sua criança olhando para o seu pai. Agora você vai pensar que você vai fazer aquilo. E você vai expressar se aquilo que ele está falando para você fazer é falta de amor ou é uma necessidade daquela circunstância. Agora a sua criança pode falar. Olhos fechados e imagine a sua criança dialogando com seu pai após ele falar. Você vai parar de estudar e vai trabalhar. O que a sua criança falaria para ele? Pode falar. Eu entendo a sua necessidade, pai, mas eu queria tanto estudar. Eu preciso estudar. Eu quero ser alguém. Não quero ser igual a minha mãe. Que muitas vezes queria também dar umas palestras, aprender, buscar autoconhecimento. E você não deixava, achava que não precisava. Que a mulher não precisa. Respira profundamente. A sua criança se expressou. Pelo fato dela ter se expressado, agora a tua criança é vista e ela existe. Agora, leve com a maturidade que ela tem hoje, com a terapeuta que ela tem hoje, com o conhecimento que ela tem hoje, para conversar com aquela criança. E fala para aquela criança que ela trabalhar de família, que ela parar de estudar, foi extremamente necessário para se tornar a mulher que ela é hoje. Fale isso para ela, por favor. Foi só uma necessidade do momento, de da família. Isso já foi superado. E agora, em outro momento, e aquilo tudo já passou. Agora, Agora é perfeitamente você. fala para aquela criança que aquilo foi uma circunstância, que não foi pessoal contra ela. Fala para ela. Agora eu entendo que aquilo foi um momento e não era, não precisa mais ficar sofrendo por causa disso, né? E se bloqueando, se fechando por causa disso. O que a sua criança respondeu? E tá tudo bem, que pode seguir em frente, que pode se expressar. Agora traz a criança olhando para o pai e faz a criança reconhecer no pai tudo que esse pai fez por ela. Se esse pai colocou dinheiro dentro de casa, se esse pai... E agradece ao pai por ter... Traz a voz da criança. Pode expressar para o pai. Gratidão por tudo. Eu sei que você deu o seu melhor, que você foi um homem batalhador, com todas as suas dificuldades, nunca deixou faltar comida, né? E se teve um momento que você precisou da minha ajuda, agora eu entendo tudo bem. Como a tua criança está se sentindo? Mais aliviada. Agora, reconhece as qualidades do pai. Você vai chegar ao lado dessa Pai, criança e as duas vão olhar para esse pai e reconhecer. Pai, você é, pode falar. pai, você é forte, você é batalhador. Você sempre esteve, sempre cuidou de nós, de mim, da melhor forma possível, da melhor forma que você aprendeu. Eu sei que você deu o seu melhor, da forma como você também aprendeu e entendia no momento como tinha que ser, né? Agora respira profundamente e perceba qual foi a intenção desse pai no momento que ele pediu para você parar de estudar. E agora deixa a tua criança perceber qual foi a intenção desse pai. Pode falar qual foi a intenção. Ajuda. Querer ajuda financeira. E isso é desamor? Não. Agora, tudo que esse pai fez por essa criança e por você, e tudo que esse pai é, o que essa criança sente por esse pai? Amor. Agora imagina a sua criança e vocês juntas, olhando para esse pai, e agora você vai falar para ele o que você sente. O que eu sinto por você é... Amor, pai. Respire profundamente. Imagine como se você pudesse abraçar esse pai, olha nos olhos dele e fala, eu te amo. Eu te amo, pai. Agora se dê um alto abraço, como se você estivesse abraçando esse pai. E dentro dessa força aí, equilibra o teu feminino e traz a força para dentro de você.
Traz a sua criança dentro de você. Mostre para sua criança o quanto ela se tornou uma adulta capaz, quantos obstáculos e barreiras ela transcendeu, quantas vitórias ela conquistou na vida pessoal, na vida profissional. Agora escuta a voz dessa criança falando com você. Quais as possibilidades que você deve criar para a tua vida profissional? Traz dentro desse abraço a força masculina do teu pai. Respire profundamente e solte o ar. E pode relaxar as mãos. E pode abrir os olhos. E pode falar quais possibilidades você cria daqui para frente na sua vida. De me expressar, de me conectar com as pessoas, de, de curar, de ajudar a curar também aquilo que eu me sinto curada, sabe? E como você se sente agora? Bem melhor. O Eu que me que sentia valeu, gelada da mesma forma que eu me sentia quando eu ia para uma live. Agora parece que está esquentando, aliviando. o que que valeu a nossa conversa? Ai, valeu demais. Né? Porque entender isso não tem preço no mundo. Gratidão, Rosane. Agora eu vou fazer um desafio Gratidão para você aqui, ó. Eu vou explicar aqui conceitualmente tudo que eu fiz com você e vai durar em torno de 2 a 5 minutos essa explicação. De 2 a 5 minutos é o tempo para você se preparar aí para pegar o seu celular. Eu vou fazer uma live com você. Você aceita esse desafio? Aceita? Você tá falando comigo? Você Eu tá tô falando falando com comigo? você. Prepara o seu celular e de 2 a 5 minutos eu vou fazer uma live com você. Se prepara aí do jeito que você quiser e eu te chamo de novo e eu vou lá. Ó, meu celular já está aqui pronto para poder fazer a live. Então eu vou explicar tudo isso com ela e na sequência a gente vai fazer uma live. Ai, mãe, para. Eu já falei, eu vou pra reunião e depois eu vou pra casa. É, eu tô bem. Eu tô muito bem. Tá legal? Tá. Mando mensagem no caminho. Te amo. Pra mim, a vida real é sempre uma decepção. Como assim? Sei lá, é mais fácil falar com as pessoas online. A gente pode ser mais aberta e sincera. Deus, eu tô implorando. Ru, abre a porta! E aí? Você ficaria tímido se eu dissesse que te amo?
Tchau.